Você sabe se a sua tireoide está saudável? Você sabe como cuidar dela? Aprenda como a alimentação e a suplementação podem te ajudar. Tireoide é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Gostou do tema? Já dá um like no programa e aproveita para se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Conhecimento é para ser espalhado. Escreva aqui nos comentários as suas dúvidas de alimentação e suplementação. A sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nosso convidado de hoje é um grande profissional e amigo. O Gabriel de Carvalho é nutricionista e farmacêutico bioquímico. Ele foi o introdutor da nutrição funcional no Brasil em 1999. Gabriel, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um grande prazer te receber. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com todo o pessoal que assiste o canal. É uma honra. Saúde tireoidiana, a gente sabe que é uma coisa extremamente importante, né? Porque os hormônios da tireoide praticamente regulam o metabolismo e participam de inúmeras funções. Como é que as pessoas podem saber que elas estão com saúde na sua tireoide? O ponto mais importante aí é como a pessoa se sente. Os sinais e sintomas são os elementos mais importantes, porque mesmo o exame laboratorial não é 100%. Então, se a gente vai pelo exame laboratorial, existem 3 exames mais importantes: o TSH, o T4 livre e o T3 livre. Desses, o mais importante é o T3 livre. Eu vou repetir. O mais importante é o T3 livre. Por quê? Porque ele é que se correlaciona com os sintomas que a pessoa tem. O TSH ele é a mensagem da hipófise para a tireoide. Ele é a ordem primeira que chega. Na verdade é a segunda, porque a primeira vem do hipotálamo, mas ninguém mede esse hormônio. Aí a tireoide responde produzindo T4, que é um pró-hormônio, ele não funciona. Praticamente ele tem 10 a 100 vezes menos atividade que o T3. O T3 é quem se liga nos receptores e ativa a transcrição de genes. E aí então vai realmente gerar as funções. Algumas funções que acontecem em segundos, outras em minutos, outras em horas e algumas em dias. E aí a pessoa se sente de uma forma ou de outra. Então, um conjunto de sinais e sintomas é a melhor forma de saber se esses hormônios estão atuando de forma adequada. Então, que sinais e sintomas são esses? Queda de cabelo, unhas fracas, mãos frias, pés frios. A pessoa tem frio de uma forma geral. Digestão de gorduras lenta. Então, tipo uma vesícula que não esvazia tão rápido. Síndrome do túnel carpiano. Um intestino mais lento. Pouca energia. Também a dificuldade de emagrecimento. Então, esses são alguns dos principais sintomas que, quanto mais desses a pessoa tiver, maior a chance de ela estar com uma insuficiência nos hormônios tireoidianos. Então, se ela começar a sentir alguns desses sintomas, já é assim, sinais vermelhos para ela se atentar que está na hora de procurar o médico, o nutricionista, e dar uma olhada como é que está essa tireoide. Isso, e aí ela tem que medir o T3 livre, porque se ela ficar no TSH e no T4 livre, ela não vai realmente estar sabendo a função no nível final, que é realmente quem age. Então deixa eu puxar um pouquinho desse gancho, porque curiosamente é bem comum os médicos, na hora de fazer o pedido, pedirem TSH e T4. Exato. Não são todos que pedem T3. São raros, mas quem trabalha com área integrativa tem uma visão mais abrangente, né? O tradicional, porque nos protocolos de endocrinologia, nas recomendações internacionais, o que é recomendado é isso. Por quê? Porque para monitorizar o tratamento de reposição do hormônio tireoidiano, esse é o parâmetro mais sensível, o TSH e o T4, porque o tratamento é feito com o T4. E esse T4 inibe o TSH, então isso é suficiente para saber se a dose está boa ou a dose é tóxica. Só que quem coordena os teus sintomas é o T3.
A questão é, para o T4 virar T3, é o corpo que faz isso. É o organismo. O medicamento, a reposição é feita com T4. Só que quem funciona é o T3 e o organismo tem que fazer isso. Gabriel, e outra coisa que é interessante a gente pensar com relação aos exames é dos padrões laboratoriais, né? TSH, por exemplo, que o padrão ele tende a ser um pouquinho amplo. Como é que fica isso? Então, tem dois aspectos quando se olha um valor de referência que a pessoa tem que ter em mente. Ou esse valor de referência é o valor estatisticamente encontrado na população, ou seja, o valor normal que as pessoas em média têm, e aí tu vai ver um TSH, por exemplo, é de 0,3 até 4,5. É uma variação super ampla, mas isso é o que existe nas pessoas ditas saudáveis, encontradas como saudáveis pelos estudiosos, pelos pesquisadores. Ou ele é um valor dito que a partir daquele ponto de corte é o diagnóstico de uma doença. Quando a gente analisa funcionalmente, isso que faz a nutrição funcional, é entender a função, a gente está pensando em, está esse parâmetro perto da doença? Ou seja, com esse número, essa pessoa tem saúde máxima, ela está longe dos doentes ou ela está próximo dos doentes? Não nos interessa estar próximo dos doentes, eu quero estar o mais distante possível. Vou dar esse exemplo, se 4,5 no caso do TSH, se acima de 4,5 é considerado hipotireoidismo, eu não quero estar com 4,49. Eu também não. Se 4,51 é ruim, 4,49 não é fantástico. É só isso que tem que ser entendido. Porque muita gente questiona, em especial quem trabalha com uma visão mais convencional, baseada nos protocolos, nos guidelines, às vezes tem uma dificuldade de entender isso. Mas vou dar outro exemplo. Se a pessoa pega hemoglobina, diagnóstico de anemia, para homens é considerado abaixo de 13 anemia, acima de 13 não é anemia. Então 12,99 a pessoa tem anemia, 13,01 ela está fantástica. Não faz sentido nenhum isso. Quando a gente fala dessa forma fica óbvio, todo mundo concorda, óbvio. Mas quando está no consultório ninguém pensa assim. Porque os meus pacientes vão nos profissionais e eles dizem que tá bom. Fora os que nem pediram o T3, por exemplo, né? Voltando ao assunto TSH, isso que parece óbvio e ridículo e infantil, na prática ninguém faz com nenhum exame. Nem com TSH, nem com T3, nem com T4. E aí os pacientes estão andando que nem mortos-vivos. Todos estão saudáveis pelos exames e doentes na vida real. Cheios de queixas e sem o que fazer e desesperados, porque eles vão de profissional em profissional que dizem que eles não têm nada. E eles estão muito mal, só que na verdade os exames estão todos alterados. Alterados frente aos parâmetros ótimos, não frente aos parâmetros de doença. Ou seja, a pessoa não tem nenhuma doença diagnosticada, mas não tem nenhum exame ótimo. Ela está no meio do caminho. E com montes de exames no meio do caminho, ela está mal. Simples assim. O que seria ótimo com relação à tireoide? Com relação à tireoide, provavelmente o TSH até 2,5, de 1 a 2,5, talvez de 0,7 a 2,5. Essa faixa ao redor de 1 a 2 é a faixa ótima. Alguns estudos até mostram que 0,8 ou 0,7 pode ser bom, mas de 1 a 2 é inequivocamente excelente. Mas alguns desfechos, até 2,5 parece bom, acima de 2,5 seguramente é ruim em praticamente todos os estudos. Na sua prática, é comum você se deparar com vários casos de alteração da tireoide? Sim, todos os dias, o tempo todo. O tempo todo. E o TSH nem é o mais importante, porque o TSH ele é a ordem da hipófise para a tireoide. Só que tem muita gente com a hipófise doente. E se não estão com a hipófise doente, o que também acontece bastante, o processo inflamatório crônico, oxidativo e a hipóxia tornam o TSH normal. Porque dentro da hipófise a produção de T3 é normalizada. Porque existe uma desiodase, que é tipo 1, se não me engano. Ela, em condições de hipóxia e de inflamação, ela continua produzindo T3 normal dentro da hipófise, e lá no hipotálamo também, nos tanicitos, que são células do hipotálamo, mas na periferia a desiodase tipo 2 é subregulada. Então, tu tem uma queda de T3 periférica com um T3 normal dentro das glândulas centrais. E aí o que acontece é o que a gente vê na maioria dos pacientes. O TSH
TSH normal com T3 baixo. Isso se soma ao número grande de pessoas com polimorfismos nas desiodases ou desiodinases, em especial na desiodinase tipo 2. Então, polimorfismo genético de baixa velocidade, com uma baixa conversão. Então, tem um grande número de pacientes, talvez metade, com esses polimorfismos. E aí tu não tem o que fazer, quer dizer, tu vai fazer a reposição nutricional, alimentar, mas eles não vão ter um valor ótimo. É que tem muitas possibilidades de como é que as coisas podem dar errado com a tireoide. Exatamente. Então vamos pro lado do bem. Vamos para como podem dar certo. O que as pessoas podem fazer para cuidar da sua tireoide? Então, primeira coisa, elas têm que ter nutrientes em quantidades ideais. Elas têm que ter selênio, elas têm que ter zinco, elas têm que ter ferro, elas têm que ter vitamina A, manganês, glutationa e iodo. Esses são os elementos fundamentais num primeiro momento para que a tireoide tenha uma função ótima, tá? Além de ter esses nutrientes na alimentação, ela tem que ter em quantidades ótimas. Então, para isso, a gente também avalia bioquimicamente o status de cada um deles e deixa nos valores ótimos. Por exemplo, selênio. O laboratório indica que é normal de 45 a 150. Os valores ótimos são de pelo menos uns 110 até uns 150. O ferro, a gente avalia o ferro pela ferritina. O laboratório vai dizer que é normal, sei lá, varia, mas digamos de 10 a 300. Os valores ótimos são de no mínimo 50 ou de 70 até uns 150, 200 por aí. Então, se estiver abaixo daquele valor de 50, é bem provável que haja uma insuficiência de ferro. Aí tu vai para a vitamina A, para o retinol. Aí depende da unidade, mas digamos que seja de 0,3 a 0,7. Tu tem que ter pelo menos um 0,5, da metade para cima da referência, 0,45 por aí. Tu vai para o zinco, se for um zinco plasmático, ele é de 70 a 120. Tu tem que ter pelo menos 95 para cima. Então, tu vai ter que olhar a ingestão alimentar e tu vai ter que olhar o valor do exame no sangue do indivíduo. E ainda por cima, tu pode complicar mais olhando a necessidade genética daquele indivíduo. Porque se ele tiver uma necessidade genética alta, isso me garante que aquele zinco que está de 70 a 120, talvez tenha que ficar lá em 110 ou 120. Claro. Porque se aquela pessoa tem uma necessidade genética muito alta, ela tem enzimas mais exigentes. Se ela tem uma tendência à deficiência, né? Então a gente vai ter que fazer um aporte ainda maior para que ela consiga ter esse... E às vezes até para tu chegar naquele 95, que seja o mínimo, tu vai ter que ter uma ingestão muito grande, vai ter que ter uma complementação, tu não consegue chegar com a alimentação. E no próprio caso do selênio, polimorfismos das enzimas glutationa peroxidase 4 e 1, alguns polimorfismos que as pessoas têm vão fazer que tu não possa colocar o selênio muito alto. Elas têm que ficar ali em 110 a 120, senão aumenta o estresse oxidativo pela GPX. Então, o laboratório diz que é normal de 45 a 150, mas para alguns polimorfismos tu pode ter 160 ou 180. Para outros tem que ficar de 110 a 120. O fato é, ninguém pode ter selênio abaixo de 100. E quem não come castanhas, sempre, castanhas do Pará, castanhas do Brasil, sempre vai ter selênio abaixo de 100. Ponto. Ou seja, 1 ou 2 castanhas por dia todas as pessoas têm que comer. Aliás, gente, aproveitando o gancho, a gente tem um programa específico de minerais. E a gente comentou, inclusive, da questão da castanha, tanto no sentido da importância do consumo, quanto também de se preocupar com o excesso, né? Pela variação do solo. Claro, exato. Então, tu nunca sabe o quanto tu está comendo de selênio comendo castanhas, por isso tem que ter a avaliação sanguínea. Porque tu pode pegar... O ideal é tu comprar castanha sempre de um mesmo fornecedor, que compra de um mesmo lugar, para tu ter um padrão. Por exemplo, eu compro lá em Porto Alegre de uma pessoa que compra só de um fornecedor, que é lá de uma fazenda no Mato Grosso. Então, você tem noção de como sempre vem aquelas castanhas daquele lugar, eu recomendo para meus pacientes comprarem lá, então eu consigo monitorizar. Com 1, com 2 ou com 3 ao dia, e eu consigo fazer o exame e ver direitinho quando vai funcionar para aquela pessoa ali. Mas se a pessoa vai num mercado municipal e aquele lugar cada vez compra de um lugar, ferrou. Você nunca vai saber o que está acontecendo. Então, gente, repito, aproveitem para ver esse programa de minerais, porque, inclusive, uma das coisas que a gente levantou
é o quanto a questão dos minerais é complicada e que a gente precisa construir esse quebra-cabeças que é o paciente, que é cada um desses pontos para a gente chegar na adequação certa, né? Claro. Então, desses nutrientes que você falou que são os mais importantes para a tireoide, como a gente sabe quando ir pela alimentação e quando ir pela suplementação? Com os exames. Tu fez os parâmetros bioquímicos, tu viu o que a pessoa está comendo. Aí tu vê, olha, tenho margem para aumentar pela alimentação, beleza. Não, a pessoa já come, bom, então tem que ir pela complementação. Então, se eu vi o valor sanguíneo e vi o que ela comeu na dieta, eu consigo chegar a esse equilíbrio final. Então, eu tenho que usar um software, preferencialmente, para calcular a dieta dela ou calcular a ingestão dela pregressa e aí estimei, parece que ela come 12 miligramas por dia de zinco. Pô, então ela está comendo 100% da IDR, então eu consigo aumentar isso? Eu consigo colocar uma semente de abóbora, consigo colocar uma semente de girassol, ou ela come pouca carne vermelha, vou aumentar, ou não posso, porque ela tem um gene que aumenta a neoplasia coloretal por carne vermelha. Então eu tenho que botar mais feijão marrom ou mais lentilha. E tem que se virar, entendeu? Então tu não vai ficar simplesmente enfiando coisa. Tu tem que ter os dados para montar um programa alimentar adequado para aquela pessoa. Não só se pensa no zinco e vai enfiar a carne vermelha e vai aumentar o risco de câncer. Inclusive, pensando nisso, esses valores que você comentou laboratoriais, né, como ideais, eles são ideais para a tireoide ou eles são ideais para esses minerais de forma geral? Isso, eles são ideais para a saúde de uma forma geral. Não existem ainda artigos em todos eles que mostrem o ideal para a tireoide. Mas melhor que seja para tudo, né? Porque a gente já tem constantemente que estar escolhendo qual que é a prioridade, porque às vezes uma coisa compete com a outra, né? Então, se esses servem para tudo, então já é uma boa diretriz. Num futuro breve, a gente vai chegar e vai saber cada enzima de cada tecido, se a necessidade dela é maior ou menor. A gente já está quase lá, então a gente consegue saber as múltiplas enzimas de uma forma agrupada. Tá? Em relação à necessidade de zinco ou de selênio, por exemplo. Mas em breve a gente vai ter assim, olha, essa enzima tireoidiana precisa de muito zinco e essa enzima cerebral não precisa de tanto. Então, mas essa pessoa tem um problema de tireoide, uma tendência a problema de tireoide, então eu vou otimizar pensando na tireoide. Entendeu? Claro. Então, isso tá quase lá. Maravilha. Gabriel, então assim, resumindo, a gente está pensando o quê? Você vai ver quanto o paciente está consumindo, então fazer a avaliação dessa dieta, né? Você vai ver quanto ele precisa e se você consegue otimizar pela dieta, você vai pela dieta, senão você complementa com a suplementação. Exatamente. Fechou? Isso aí. Muito bem. Em termos nutricionais, de estratégia nutricional, tem alguma coisa mais que seja bem relevante para a tireoide? As alergias alimentares. Alguns pacientes têm uma resposta incrível quando suspendem os alimentos aos quais eles têm reação alérgica. Um dos alimentos bastante implicados são os alimentos com glúten e também as brássicas. Repolho influencia a tireoide de muitas pessoas. Então, couve ou brócolis, as brássicas de uma forma geral, o destaque eu acho que seria o repolho, que acho que tem mais compostos bociogênicos, tem de maior concentração. E os cereais com glúten têm bastante impacto. Mas, claro, para cada pessoa pode ser um alimento diferente. Então, isso tem que ser também avaliado caso a caso. O que a gente tem que fazer é descobrir e fazer essa exclusão. Porque, às vezes, só fazendo isso, a clínica já melhora muito. O que significa que os receptores estão melhores, ou a produção do T3 está melhor, ou a função no nível do DNA está melhor. Enfim, as coisas estão acontecendo de uma forma mais adequada. A gente não sabe exatamente onde que está mexendo. Né? Então, de forma geral, uma pessoa que tem problemas com a tireoide, é interessante retirar o glúten? Eu avaliaria, se for uma doença tireoidiana autoimune, eu sempre faria, em primeiro lugar, a avaliação se ela é celíaca ou não. Então, se tiver tireoidite de Hashimoto, ou doença de Graves, ou anticorpos contra a tireoide, aquele anti-TPO, ou antitireoglobulina ou TRAB, eu faria direto a pesquisa dos anticorpos antitransglutaminase e antitransglutaminase já IgG e o antigliadina, tá? E para
excluir que ela não seja celíaca, já que existe uma correlação grande nesse público aí, uma sobreposição, tá? Depois que eu soubesse isso, eu faria então a dieta de eliminação para fazer o teste clínico, tá? Então, não sendo, vamos supor que, obviamente, se a gente descobre que a pessoa é celíaca, tem que eliminar, aí não tem discussão. Claro. Mas não sendo celíaca, de qualquer forma, você faz o teste de eliminação para ver como ela se sente. Porque a resposta clínica, ela é soberana. A gente não pode achar que só para os celíacos que faz mal. Tem muita gente com sensibilidade ao glúten não celíaca que também tem impactos na E que a gente tireoide. não tem como diagnosticar via exame ainda, né? Então não tem muito jeito, precisa fazer o teste. Não tem como. E no caso das brássicas? Como é que você lida com as brássicas, com as pessoas? Eu lido, as brássicas é um ponto importante. Eu mais me preocupo com a quantidade que as pessoas ingerem. Então eu vou verificar pela anamnese qual é a frequência de ingestão que as pessoas têm. Então, se é aquela pessoa que diz, eu como todos os dias, eu tenho aquele suco de couve, no meu almoço tem brócolis e tem repolho, e eu como isso 6 vezes por semana. Aí eu abro o olho para isso. Se é aquela pessoa, não, eu nunca como, eu já me desligo. Ou ela come 2 dias por semana. Então, eu fico bem com essa questão da frequência, tá? E é isso que vai me ditar o grau de importância que isso vai ter. Ai, fantástico. É música para os meus ouvintes, porque é exatamente o que eu faço. Eu acho que a gente tem que praticar muito o bom senso, né? Exato. Uma coisa é uma pessoa que tem problemas de tireoide, tem histórico familiar de tireoide, que come brássica todo dia. Outra coisa é uma pessoa que tá sentindo alguns dos sintomas, come de vez em quando e aí vem aquele radicalismo de não, você precisa eliminar. Porque as brássicas poderão ter um impacto na tireoide, mas ela também tem benefício em muitas outras coisas, né? Indol 3-carbinol e aquela coisa toda que a gente sabe. As pessoas adoram condutas prontas. É muito fácil não precisar pensar. A preguiça de pensar é o que impera. Então, cara, se eu puder ter um protocolo pronto, as pessoas adoram isso. Mas me dá então a receita de bolo. Eles se matam. Quem quer receita de bolo não vai ter sucesso, quer dizer, vai ter sucesso nos casos padrão, mas quando chegar no caso diferenciado, se ferra. Claro. Simples assim, não tem capacidade escavatória. Sempre que eu gosto de Tem que ter individualidade, porque isso trata qualquer caso. Agora, se tu ficar no protocolo, tu vai tratar alguns, aqueles que são na média. Agora, que são fora da média, quem vai atender são os outros que pensam. Eu gosto de brincar que a gente tem que fazer uma nutrição Titanic. Aí eu coloco lá... Eu coloco lá a foto do Titanic e tudo. Geralmente não gosto de mandar essa foto antes, porque as pessoas me acham louca. Eu prefiro que seja ao vivo. Não tem que ser antes. Mas eu sempre faço a seguinte pergunta, assim. O que foi que afundou o Titanic? E não tem pegadinha. O que foi que afundou? Bateu no iceberg. Bateu no iceberg que deu. Porém, é porque bateu naquele pedacinho que dava pra ver? Ou é porque bateu naquela parte gigantesca que a gente não consegue ver? Esse pedacinho que dá pra ver é o que o paciente traz. Ele traz a consequência, ele traz a queixa, né? E a gente tem que ir atrás do que foi que afundou o Titanic. Realmente. A causa. Profundamente. Exatamente. E isso não dá para ir com protocolo. Isso tem que ser caso a caso você identificar. Porque numa tireoide, por exemplo, se a pessoa realmente está fazendo o consumo de brássica todos os dias, isso pode fazer parte da causa. Claro. Mas se é eventual, não necessariamente. A gente tem que encontrar aquele verdadeiro motivo. Exatamente. Né? Gabriel, se você puder deixar uma mensagem aqui final para quem está nos assistindo, né? Pessoal que quer, a partir de hoje, começar a dar uma atenção especial para a tireoide, o que eles têm que fazer? Passo 1. Passo número 1. Adotem o consumo de algas na sua dieta. Algas marinhas, muito importante, é a melhor forma de comer iodo e não tem nada a ver com comer sal iodado. E isso sozinho pode resolver muito dos problemas tireoidianos. Fantástico. Então, eu tenho várias pacientes que começam a comer aquela alga do sushi, por exemplo, ou snacks de algas, e tem resultados incríveis, sem fazer mais nada. Fantástico, gente. Uma coisa que tem resultado incrível sem fazer mais nada. Exatamente. É uma das poucas coisas que tu faz só isso e funciona. Tá? Só que se tu aumentou a tua ingestão de iodo, tem que aumentar a tua ingestão de selênio, quer dizer, tem que ajustar para o adequado a ingestão de selênio. Porque senão isso pode aumentar o estresse oxidativo dentro da tireoide. Então tem que ter selênio suficiente. Então coma uma castanha junto. Tem que ter a castanha. E tem que ter o zinco e o ferro. Porque o ferro é para catalase, que protege também a tireoide, e o zinco para superóxido dismutase. Que óbvio depende também de cobre e manganês, enfim. Então
esse quinteto aí, zinco, cobre, manganês, ferro, selênio com o iodo é chave da proteção tireoidiana. Então tem que ter para produzir, para proteger. Isso é a chave. E depois pense nos alérgenos, nos alimentos que você tem reação alérgica. O manganês não dá tanto problema, a glutationa não é tão problemática, a vitamina A não é tão problemática. Então, a questão da alergia, a questão da alga, o selênio, o zinco, ferro são o principal. E tu vai ver muita gente com problema de tireoide está anêmica, está com falta de ferro. Então, se tu não arrumar esses pontos-chave, não tem saída, nunca vai dar certo. Fantástico. Muito bom. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Um grande prazer te ter aqui. E agora eu quero ouvir de vocês. Então, nos contem nos comentários quais das coisas que vocês aprenderam nessa aula que já vão colocar em prática. Aliás, me contem quem vai comer alga hoje. E continuem com a gente porque no próximo bloco a Nutri Responde. Olá e bem-vindos a mais um episódio de A Nutri Responde, em que eu seleciono e respondo as perguntas que recebemos. Aproveitem este instante e já escrevam aqui nos comentários quais são as suas dúvidas de nutrição e suplementação. A sua dúvida pode ser escolhida no próximo programa. E já aproveitem para se inscrever no canal para receber sempre avisos das próximas edições. A pergunta de hoje é do Marcos. Ele escreveu: Deles, treino musculação e quero aumentar minha massa muscular. Na loja, me recomendaram tomar glutamina. Vai ajudar? Carlos, muito obrigada por compartilhar com a gente. Vou te responder bem direto ao ponto. Para ganhos de massa muscular, a resposta é não. A glutamina não afeta a composição corporal. Uma meta-análise publicada no ano passado buscou avaliar justamente isso e mostrou que a suplementação de glutamina não tem efeito no ganho de massa muscular nem na diminuição de gordura, mesmo em fases de restrição energética. Apesar de a glutamina desempenhar um papel na síntese muscular, o que obtemos na alimentação parece ser suficiente para este objetivo, sem benefícios aumentados pela suplementação. No entanto, isso não significa que ela não tenha funções bem interessantes. Alguns estudos mostram que a glutamina pode acelerar a recuperação de força depois de sessões de exercício resistido e pode reduzir a ocorrência de infecções em atletas de endurance de alto rendimento. A glutamina é um aminoácido não essencial, o que significa que o corpo consegue produzi-la. E ela é uma fonte importante de energia para as células do sistema imune e para os enterócitos, as células intestinais. A suplementação de glutamina parece reduzir a permeabilidade intestinal provocada pelo exercício de endurance prolongado. Dessa forma, ela pode ajudar a manter a integridade da barreira gastrointestinal e diminuir o risco de infecções posteriores. Então, Marcos, para seu objetivo específico, a glutamina não seria o suplemento mais indicado. Como você está buscando hipertrofia, tem suplementos mais interessantes, como creatina ou suplementos de proteína, por exemplo. No bloco A Nutri Responde da 6ª edição do programa, eu respondi especificamente sobre suplementação para ganho de massa muscular. Então aproveita e volta lá para assistir. E tem várias outras edições relacionadas com perguntas de creatina, proteínas, inclusive uma entrevista específica sobre creatina. Vale a pena voltar e assistir. Lembra que, de forma geral, para seu objetivo, você precisa adequar sua proteína, oferecer carboidratos e energia suficiente, treinar direitinho e descansar bem. Espero que tenham gostado. Deixem aqui o seu like no programa e compartilhem. Conhecimento é para ser espalhado. É sempre um grande prazer estar com vocês. Com todo o carinho da Nutri, até a próxima edição.